Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 2 de dezembro do ano 2021. Por que o arrebatamento da igreja ele tem que ser pré-tribulacionista? Existe três visões escatológicas. O pré-tribulacionismo, que crê que a igreja sobe antes dos 7 anos da grande tribulação. O mesotribulacionismo, ele crê que a igreja ela é arrebatada na metade da tribulação. E o pós-tribulacionismo crê que a igreja será arrebatada no final da tribulação. Essa visão ela tem uma série de problemas. O pós-tribulacionismo é uma série de problemas. Mas por que então que o pré-tribulacionismo está correto? Porque o pré-tribulacionismo ele é a única visão escatológica que permite a igreja estar no céu por 7 anos. Ele permite a realização das bodas do Cordeiro e ele permite o julgamento do galardão também, que será realizado no céu. É a única visão escatológica que permite o casamento judaico. Jesus ele vai vir nos moldes de um casamento judaico. Pesquisa aí, meu irmão, você que é pós-tribulacionista, pesquisa aí sobre o casamento judaico. Como que é feito o casamento judaico? Jesus volta para arrebatar a igreja nos moldes de um casamento judaico. Os pós-tribulacionistas, eles insistem com aquela ideia o seguinte, que só vai haver uma única ressurreição no final da tribulação. Meu amigo, a primeira ressurreição, você precisa estudar sobre a lei das primícias. Se você não entender as leis das primícias, você nunca vai entender por que o arrebatamento da igreja ele é pré-tribulacionista. A lei das primícias, ela divide a primeira ressurreição em 4 fases. A primeira fase foi a ressurreição de Jesus. É a mesma ressurreição, só que ela é dividida em fases. Não é o caso da segunda ressurreição, que é só uma no final do milênio, que é a ressurreição do juízo final. Agora a primeira ressurreição, ela é dividida em 4 fases. É a lei das primícias. Primeiro, Jesus, a primícia dos que dormem, já aconteceu. A segunda fase da primeira ressurreição é a ressurreição de todos os crentes no dia do arrebatamento pré-tribulacionista. A terceira fase da primeira ressurreição é a ressurreição das 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. E a quarta fase da primeira ressurreição, encerrando então a primeira ressurreição, é exatamente no final da tribulação, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, onde ressuscita todos os nossos irmãos que morreram degolados pela besta no meio da tribulação ali, no período ali da tribulação. Então, o pré-tribulacionismo, ele é a única visão escatológica que permite a realização do casamento judaico. É a única visão escatológica que permite a realização de um milênio literal. É a única visão escatológica que permite as bodas do Cordeiro no céu e o julgamento do galardão e o juízo das nações no final da tribulação. Tudo isso tem que ser analisado. O pós-tribulacionismo ele tem uma série de problemas. Por exemplo, se Jesus ele está arrebatando a igreja no final da tribulação, qual que é o sentido desse arrebatamento? Um arrebatamento ping e pong, sobe e desce ao mesmo tempo. Se o propósito do arrebatamento é livrar a igreja da tribulação, então por que Jesus arrebataria a igreja no final da tribulação?
É uma série de problemas. Outra coisa, no arrebatamento, todos os vivos serão transformados em corpos glorificados como os anjos. Se o arrebatamento ele acontece no final da tribulação, como ensina os pós-tribulacionistas, então a pergunta é: quem irá povoar o milênio? Quem irá povoar o milênio? O pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo, eles não encaixam, o ensinamento deles não encaixa nas escrituras sagradas. Por exemplo, o casamento judaico. Como que era feito o casamento judaico? O noivo judeu vinha e comprava a noiva por um preço muito alto. Imediatamente recebia uma moeda ali consagrada a mim. Jesus fez isso, ele veio e comprou a igreja por um preço de sangue. E a igreja deve ser consagrada a Jesus. Imediatamente o noivo judeu tomava uma taça de vinho junto com a noiva e ia embora. Jesus fez isso. Ele participou da última Santa Ceia com os discípulos e foi embora para a casa do Pai, mas ele não levou a noiva. O noivo judeu não levava a noiva. Jesus foi preparar a casa. João 14. João 14 é puro casamento judaico. Depois o noivo judeu vinha. Depois de um certo período ele vinha. Ele vinha e ele levava a noiva para a sua morada. Jesus vai voltar e vai levar a igreja, ele leva a noiva. Ele passa um tempo com essa noiva. Depois ele voltava, esse noivo judeu voltava e apresentava a noiva aos convidados. Jesus vem no arrebatamento da igreja, leva a noiva para a casa do Pai, como está escrito em João 14. Passa-se um tempo de 7 anos, ele volta com a noiva, que já é a sua esposa, e ele apresenta ela aos convidados do milênio. Esta é a segunda vinda em Jerusalém. Então, como que fica o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo? O mesotribulacionismo, eles ensinam que a igreja ela será arrebatada no meio da tribulação. Então, não tem 7 anos no céu, só 3 anos e meio. Pior é o pós, que ensina que o arrebatamento é no final da tribulação. Então o pós-tribulacionismo, ele não permite a igreja no céu momento nenhum. Se a igreja vai ser arrebatada no final da tribulação, como ensina os pós-tribulacionistas, a igreja vai ser arrebatada para onde? Para Marte, para Júpiter, para Saturno, para Netuno. Então, a única visão bíblica, escatológica, que é coerente com as escrituras, que permite a realização do casamento judaico, é a visão pré-tribulacionista. Por isso que Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Por quê? Porque Jesus estava falando de um casamento judaico, onde quem sabe a data do casamento é só o pai do noivo. Então Jesus, como judeu, ele usou essa expressão, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o meu Pai. Ele estava falando de um casamento judaico. Pesquise, você que é pós-tribulacionista, estude sobre o casamento judaico, para você entender que Jesus vai voltar nos moldes de um casamento judaico, e pesquise sobre as leis da primícia, para você ver que a primeira ressurreição ela é dividida em 4 fases. Não é só em uma etapa só, como ensina os pós-tribulacionistas, que vai acontecer só no final da tribulação. Primeira ressurreição, vou repetir, ela é dividida em 4 fases. Jesus, que já ressuscitou, a primícia dos que dormem. A igreja, no dia do arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja que já morreu, os crentes que já morreram. No meio da tribulação, as 2 testemunhas, a terceira fase. E a 4ª fase, fechando então a primeira ressurreição, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Os que foram degolados pelo anticristo na grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do Pai Celestial.